Lia nunca imaginou que o homem com quem se casou a faria questionar tudo o que acreditava sobre amor e confiança. Quando Marcos, em um momento de raiva, a agrediu por recusar a ideia de viver com seu irmão, a dor não foi apenas física. Foi uma dor profunda, que abalou o alicerce de sua vida. Grávida de 4 meses, ela enfrentou a humilhação, mas algo dentro dela despertou. O desejo de se reerguer e lutar pela sua felicidade e pelo bem do filho que carregava. A luta pela superação, pelo perdão e pela reconstrução de sua própria vida estava apenas começando. O que ela não sabia é que, ao dar esse passo, ela estaria abrindo as portas para uma liberdade que nunca imaginou que fosse possível. Era uma manhã comum, mas a tensão pairava no ar. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando meu marido, Marcos, entrou na sala com aquele olhar irritado, como se estivesse prestes a explodir. Ele não me deu nem bom dia, já foi direto ao ponto. Meu irmão vai morar conosco. Eu congelei por um momento. Marcos sempre teve uma relação complicada com o irmão, Ricardo, que estava em crise financeira e havia se separado da esposa. Nunca concordei com a ideia de ele morar conosco, mas como sempre, acabei aceitando. Mas naquele momento, eu não sabia o que estava por vir. Eu não posso, Marcos. Estamos grávidos e a casa já está apertada. Não acho que seja uma boa ideia. Ele me olhou com desprezo, como se minhas palavras fossem insignificantes. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Meu irmão vai morar aqui sim. Pare de reclamar e pare de chorar. Se você continuar com isso, vou te dar um soco na barriga, sabia? Eu mal conseguia acreditar no que ele estava dizendo. A dor nas minhas costas parecia aumentar. O estômago virou em um nó. Eu estava grávida de 4 meses, e ouvir aquilo de Marcos foi como uma facada. Eu mal consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta, mas ele não me deu tempo de protestar. Ele me empurrou para o lado, tão forte que quase caí no chão, mas consegui me segurar. Ele estava fora de si. Me virei, tentando entender o que estava acontecendo. Você vai fazer isso sim, ou vai sofrer as consequências. Ele gritou mais uma vez. E então a dor chegou. Eu senti um golpe no meu estômago. Meu corpo estremeceu de choque. Meu coração acelerou e tudo ao meu redor ficou embaçado. Não era só a dor física que me atingia, mas também a dor emocional. Como ele pôde fazer isso comigo? Eu, que sempre o amei, que sempre me preocupei com nossa família, agora estava sendo tratada como se eu fosse nada. Capítulo 3. O despertar de Marcos algumas horas depois, quando o medo e a raiva começaram a se dissipar. Marcos estava sentado na sala. Eu o observava, sem saber o que fazer. O silêncio que nos cercava era pesado, e eu me sentia vazia. Mas então, a porta se abriu, e ele olhou para mim com um olhar de desespero. Eu não sei. O que aconteceu comigo? Ele tentou falar, mas não conseguiu. Seu rosto estava pálido, e ele estava visivelmente abalado. Eu olhei para ele, mas o que eu sentia não era mais amor. Era dor e decepção. Eu não sabia se ele ainda merecia meu perdão. Ele estava ali, chorando, mas as palavras não saíam. Foi quando ele olhou para mim, os olhos arregalados, e um grito de pavor saiu de sua boca. "O bebê!" ele disse com a voz trêmula. "Meu Deus, Lia, o que eu fiz?" Ele olhou para minha barriga, que agora parecia um pouco inchada, e seu rosto se transformou em um misto de pânico e arrependimento. Eu pude sentir a tensão no ar, mas a dor que ele causou ainda estava comigo. Marcos tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não podia confiar nele novamente, não depois de tudo o que ele havia feito. Ele não me merecia, nem a mim, nem ao nosso filho. Eu não sei se consigo te perdoar, Marcos. Não depois do que você fez, eu disse, a voz trêmula, mas firme. Ele se ajoelhou diante de mim pedindo desculpas. Mas o que ele não sabia era que aquele pedido não era mais suficiente. Ele me machucou demais, e eu não sabia se algum dia conseguiria
esquecer o que havia acontecido. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu me concentrei no meu bem-estar e no meu filho. Mas Marcos não parava de tentar se redimir. Ele estava cada vez mais arrependido, mas o que ele não sabia era que o dano que causou era irreparável. Eu o observei de longe, tentando entender se ele realmente estava arrependido ou apenas com medo de perder tudo. Ele havia cometido um erro que talvez nem o tempo fosse capaz de curar. E assim, os dias passaram, e eu me encontrava cada vez mais distante de Marcos. O irmão dele nunca chegou a morar conosco, mas a dor que ficou entre nós era algo que ninguém poderia apagar. Eu olhei para a janela, onde o sol começava a se pôr, e senti um alívio silencioso, como se finalmente o peso que carregava estivesse começando a diminuir. O futuro era incerto, mas eu sabia que, por mais que a dor ainda me consumisse, eu tinha o controle da minha vida e da minha história. E isso, no final, era tudo o que eu precisava. Depois de semanas de tensões e silêncio, eu comecei a perceber que as coisas não iriam voltar a ser como antes. Eu precisava tomar uma decisão que fosse difícil, mas essencial para minha paz. Eu olhava para Marcos todos os dias e sentia uma dor crescente no peito. Aquele homem que eu amava, que me prometeu que nada nos separaria, agora era um estranho. Para mim, ele ainda tentava me convencer de que tinha mudado, que estava arrependido, mas o peso de suas palavras não passava mais de um eco vazio em meus ouvidos. Eu não sabia se ele estava arrependido de verdade ou se simplesmente estava com medo de perder tudo o que havia construído, inclusive a família. Um dia, depois de mais uma tentativa frustrada de ele me convencer de que tudo estava bem, eu tomei a decisão. Era hora de dar um passo firme e separar o que já não fazia mais sentido. Marcos, eu não posso continuar assim. Eu disse, com a voz firme, mas o coração apertado. Eu preciso de espaço para respirar e pensar no que é melhor para mim e para o nosso filho. Ele ficou em silêncio, seu olhar vazio refletindo a dor que ele sentia, mas ao mesmo tempo, ele sabia que a verdade estava em minhas palavras. Eu não podia mais ignorar o que havia acontecido, e ele não poderia mais tentar se redimir por um erro tão grande. A separação não foi fácil, nem para mim, nem para Marcos. Ele insistiu em me procurar, enviar mensagens, me pedir desculpas, mas nada parecia ser suficiente. E no fundo, eu sabia que por mais que tentasse, não conseguiria mais voltar ao que éramos. Eu passei os meses seguintes me concentrando no que realmente importava. Meu filho. A gravidez já estava no 5º mês, e eu sabia que tinha que ser forte, por mim e por ele. Não podia mais ficar me perguntando se Marcos iria mudar, ou se eu estava fazendo a coisa certa. A cada dia que passava, eu me sentia mais segura de minha decisão, mas também sabia que ainda havia muitas cicatrizes a serem curadas, tanto físicas quanto emocionais. Eu precisava me dar o tempo que merecia para reconstruir minha confiança, para entender quem eu era sem ele ao meu lado. Alguns meses se passaram, e Marcos finalmente aceitou minha decisão de ficar afastada. Mas o arrependimento e o desejo de recomeçar sua vida ao meu lado pareciam ser mais fortes do que qualquer coisa. Ele apareceu em minha porta em uma noite, chuvosa, com um semblante cansado e os olhos cheios de tristeza. Eu sei que fui um idiota. Eu fiz coisas que não têm perdão. Mas por favor, Lia, eu preciso que você saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para que a gente possa reconstruir o que um dia tivemos. Eu o olhei em silêncio, ainda sentindo o peso das palavras dele em meu coração. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim questionava. Seria possível perdoar alguém que causou tanta dor? Ele se ajoelhou, um gesto que parecia desesperado, e eu não sabia o que responder. Ele havia me machucado, mas também estava ali, vulnerável, mostrando que se arrependeu. Mas a pergunta que me atormentava era: seria possível reconquistar o que foi perdido? Marcos começou a se afastar mais uma vez, respeitando o meu espaço, o que me deu a chance de refletir.
Os dias foram se passando lentamente e minha barriga crescia, assim como minha força interior. O amor que eu senti por ele já não era o mesmo, mas o que restava era a esperança de que, talvez algum dia, as coisas pudessem ser diferentes. Quando meu filho nasceu, foi como se uma nova fase da minha vida começasse. Eu me tornei mais forte, mais determinada, e tudo o que tinha passado agora fazia parte de um passado que não queria mais revisitar. Eu soube que seria difícil reconstruir minha vida com Marcos, mas também sabia que minha felicidade não dependia dele, mas de mim mesma. Eu era mais do que a esposa dele, mais do que uma mulher grávida de um homem que havia falhado comigo. Eu era uma mãe, e meu filho seria tudo o que eu precisaria para seguir em frente. Marcos não voltou, e eu não procurei por ele. Meu caminho estava claro, e eu sabia que seria capaz de criar meu filho sozinha, se necessário. Às vezes, a vida nos exige coragem para seguir em frente, e eu finalmente encontrei essa coragem. Os anos passaram, e eu aprendi a lidar com as cicatrizes que ficaram. Não eram cicatrizes físicas, mas as emocionais. Aquelas que nos marcam para sempre. Meu filho cresceu saudável e forte, e eu, ao olhar para ele, sabia que havia tomado a decisão certa. O amor pode ser frágil, e às vezes ele nos fere de maneiras que nunca imaginamos. Mas a dor também pode ser transformadora, e eu aprendi a usar minha dor como combustível para construir uma vida melhor. O que o futuro traria, eu não sabia, mas uma coisa era certa. Eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio, por mim e por meu filho. E isso, por mais simples que parecesse, me dava forças para seguir em frente, sabendo que o amor, na sua forma mais pura, agora vivia em meu coração, e não mais nas promessas quebradas de um homem que me machucou. Os anos seguintes foram um processo de aprendizado constante. Com meu filho crescendo, eu me via constantemente questionando a pessoa que eu havia me tornado. A mulher que antes se via perdida nas palavras de um homem que a machucava, agora se enxergava como uma mãe forte, que tomava as rédeas de sua própria vida. Eu tinha deixado para trás os fantasmas do passado, mas a memória de Marcos ainda estava ali, em algum lugar distante. Ele não havia me procurado depois do dia que apareceu em minha porta, e isso me dava uma sensação de paz. Embora eu tivesse ficado sozinha por tanto tempo, eu havia encontrado o equilíbrio dentro de mim. Às vezes, eu me pego olhando para o meu filho, e ele me lembra tanto de Marcos, mas de uma forma boa, de uma forma que só poderia ser nossa. Ele era a evidência viva de que eu havia tomado a decisão certa. Mas, em uma tarde fria de outono, o destino decidiu me surpreender de novo. Era uma quinta-feira qualquer, quando meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Marcos. Eu hesitei, meu coração acelerou de imediato, e uma sensação de nervosismo tomou conta de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que esse momento de reabertura seria mais uma chance para eu decidir quem eu seria dali em diante. A mensagem era simples. Lia, eu sei que você seguiu em frente. Sei que talvez não exista mais espaço para mim na sua vida, mas gostaria de te ver. Preciso de um fechamento, de uma explicação. Por favor, me dê uma chance de te mostrar que sou uma pessoa diferente agora. Eu respirei fundo e olhei para a janela, sentindo o peso da decisão. Como mãe, eu tinha a responsabilidade de ser forte, mas isso não significava que eu não pudesse ser humana. O que aconteceria se eu o visse? Eu estava pronta para isso? Na manhã seguinte, decidi que o enfrentaria. Eu precisava colocar um ponto final nisso, uma vez por todas. Não se tratava mais de Marcos, mas de mim mesma. Se ele realmente havia mudado, eu poderia entender. Se não, eu sairia de lá sabendo que fiz o que era preciso para minha própria paz. O encontro aconteceu em um café, um lugar simples, longe de qualquer coisa que nos lembrasse o passado. Ele estava lá, sentado em uma mesa perto da janela, e quando me viu entrar, seus olhos brilharam por um instante. Mas a ansiedade logo se refletiu em seu rosto.
Ele se levantou imediatamente, e a primeira coisa que eu notei foi que ele parecia diferente. Mais magro, com rugas no rosto, mas com um semblante mais calmo. Marcos sempre teve aquele jeito impetuoso, mas ali ele parecia mais humano, vulnerável. Eu entendo se você não quiser conversar, Lia. Ele começou, mas eu o interrompi. Eu não estou aqui para reviver o passado, Marcos. Estou aqui porque preciso saber, de verdade, se você aprendeu a lição. Se você realmente mudou. Ele me olhou nos olhos, e pela primeira vez, parecia que a dor e o arrependimento eram genuínos. Eu te machuquei de uma forma que nunca imaginei que seria capaz. Eu não sabia o que estava fazendo quando te feri. Não sabia o quanto a dor que eu te causei ia me consumir também. Eu só queria te pedir desculpas, mas sei que não vai ser o suficiente. Aquelas palavras caíram pesadas no ar. Ele olhou para baixo e o silêncio se estendeu. Eu não sabia o que sentir, mas no fundo, algo dentro de mim dizia que aquele era o último adeus. A última vez que eu precisaria de alguma explicação. O passado já não me pertencia. Passamos mais algumas horas conversando sobre tudo o que aconteceu, mas sem expectativas. Não havia promessas de um recomeço. Marcos parecia finalmente entender que o tempo não pode apagar as cicatrizes que ele causou, mas que poderia, ao menos, deixar uma marca de amadurecimento. Quando o encontro terminou, eu sabia que seria a última vez que o veria. Marcos nunca mais apareceu em minha vida, e para ser honesta, eu nunca mais procurei por ele. Ele fez parte do meu passado, e eu aprendi a deixá-lo onde ele deveria estar, atrás de mim. Anos se passaram, e meu filho cresceu forte e saudável. Eu, agora, olhava para ele e sabia que toda a dor que experimentei havia valido a pena. Ele me deu forças para reconstruir, para ser mais do que eu já tinha sido. O amor, ao longo do tempo, pode ser algo que nos queima por dentro, mas com o tempo, ele também nos ensina a renascer. Meu amor por Marcos já não existia da mesma forma. Ele foi substituído por algo mais forte e mais profundo. O amor incondicional por meu filho e por mim mesma, e foi assim que eu entendi. O perdão não é para o outro, mas para nós mesmos. O perdão é a chave para a liberdade, e a liberdade é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Hoje, sou uma mulher independente. A dor do passado ainda está presente, mas agora ela não me domina. Ao contrário, ela se tornou parte de quem eu sou, uma mulher que superou as adversidades e seguiu em frente. O futuro ainda é incerto, mas tenho fé que, com o amor que criei para o meu filho, com a força que encontrei em mim mesma, qualquer desafio será mais fácil de enfrentar. O amor que busquei fora de mim sempre esteve dentro de mim, e agora eu sou livre.